Imagine uma tecnologia que prometia mudar o mundo. Uma máquina que faria exames de sangue com apenas uma gota, em poucos minutos. Rápido, barato, sem agulhas. Agora imagine que essa mesma tecnologia foi avaliada em 9 bilhões de reais, elogiada por bilionários, celebrada pela imprensa. E depois desapareceu completamente. Sumiu do mercado. Silêncio total. O que aconteceu com essa empresa? E por que, até hoje, tanta gente poderosa ainda evita falar sobre ela? A promessa de uma revolução. A história começa com Elizabeth Holmes, uma jovem estudante da Universidade de Stanford, que aos 19 anos abandonou a faculdade para fundar uma empresa com uma ideia ousada. E se fosse possível fazer mais de 200 exames de sangue com apenas uma gota, sem dor, sem seringas e a custo muito mais baixo? Essa ideia deu origem à Theranos, fundada em 2003. O nome vem da junção de therapy e diagnosis, uma promessa de curar e diagnosticar ao mesmo tempo. Holmes era carismática, determinada e estrategicamente misteriosa. Logo começou a ser comparada a Steve Jobs. Inclusive adotou o estilo dele: roupas pretas, apresentações teatrais e uma postura visionária. A explosão de sucesso. A Theranos logo começou a atrair investidores poderosos. O ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger entrou para o conselho. O ex-diretor da CIA, George Shultz, também. Rupert Murdoch, dono da Fox e do The Wall Street Journal, investiu pessoalmente em 125 milhões. A imprensa adorava Elizabeth Holmes. Em 2014, a Theranos foi avaliada em 9 bilhões e Elizabeth, que detinha 50% das ações, virou a bilionária mais jovem do mundo feita por esforço próprio. A nova Steve Jobs da medicina, diziam as manchetes. Mas ninguém fazia perguntas difíceis. Ninguém via os aparelhos funcionando. Ninguém sabia o segredo por trás da tecnologia. A máquina Edison, o milagre em silêncio, o centro da promessa da Theranos, era um aparelho chamado Edison. Supostamente ele era capaz de fazer exames clínicos completos com apenas uma gota de sangue colhida na ponta do dedo. Isso eliminaria agulhas, reduziria custos e permitiria diagnósticos em locais pobres, zonas de guerra, escolas e muito mais. Só tinha um problema: ninguém fora da empresa podia ver o Edison funcionando. Nem investidores, nem médicos, nem reguladores. Holmes alegava que era segredo industrial. E por um tempo, todos acreditaram. A mentira por trás da cortina. Em 2015, um jornalista investigativo chamado John Carreyrou, do Wall Street Journal, começou a receber denúncias anônimas de ex-funcionários da Theranos. Eles diziam que o Edison não funcionava como prometido. A maioria dos exames era feita em máquinas convencionais, compradas da Siemens. Os testes eram muitas vezes inconclusivos, errados ou manipulados. Carreyrou investigou por meses, enfrentando ameaças, pressões jurídicas e até perseguição. Até que, em outubro de 2015, publicou a primeira matéria revelando que tudo era uma farsa. O castelo começa a ruir. Após a matéria, começou a reação em cadeia. O governo americano abriu investigações. Parceiros como a rede de farmácias Walgreens cancelaram contratos. Investidores começaram a processar a empresa. A mídia, que antes idolatrava Holmes, agora queria respostas. Elizabeth negava tudo. Dizia que era conspiração, que o jornal estava mentindo. Mas os documentos e testemunhos continuavam surgindo. Mentiras, manipulação e silêncio interno. O ambiente dentro da Theranos era descrito como intenso, paranoico e controlado. Funcionários eram constantemente vigiados.
havia acordos de sigilo extremos. Quem questionava era demitido. Um dos ex-funcionários, Tyler Schultz, neto de George Schultz, do conselho da empresa, foi um dos denunciantes. Ele teve que enfrentar a própria família para denunciar os erros da empresa. E o mais perturbador, mesmo quando sabiam que os testes davam resultados errados, a empresa continuava liberando laudos para pacientes. Pessoas foram diagnosticadas, medicadas e até operadas com base em exames falsos. A queda final. Em 2016, a Theranos foi proibida de operar. Seus laboratórios foram fechados. Os certificados de operação foram revogados. Elizabeth Holmes foi processada por fraude massiva. Em 2018, ela e o ex-CEO, Sunny Balwani, que também era seu namorado secreto, foram acusados formalmente de enganar investidores, médicos e pacientes. O império de papel havia caído. A empresa que prometia revolucionar a medicina foi oficialmente dissolvida em 2018. O julgamento que chocou o mundo. Em 2021, o julgamento de Elizabeth Holmes começou. Foi um dos casos mais acompanhados dos Estados Unidos. No tribunal, ela tentou jogar a culpa em Sunny Balwani. Disse que foi manipulada, que não sabia da gravidade das falhas. Mas os e-mails, gravações e documentos mostraram o contrário. Em janeiro de 2022, Elizabeth Holmes foi condenada por fraude e conspiração. E em 2023, começou a cumprir sua pena de 11 anos de prisão. O silêncio que continua. Mesmo depois de tudo, há muitas perguntas sem resposta. Como uma tecnologia inexistente foi avaliada em bilhões? Por que tantos nomes poderosos não fizeram perguntas básicas? Como agências reguladoras permitiram que exames falsos fossem entregues a pacientes? E talvez o mais inquietante, será que foi só a Theranos? Ou existem outras empresas fazendo o mesmo agora, em silêncio? Curiosidades e detalhes pouco conhecidos, Elizabeth Holmes treinava sua voz para soar mais grave, como forma de transmitir autoridade. A empresa contratava ex-agentes da CIA e FBI para intimidar ex-funcionários. Em 2014, a Theranos fez uma parceria com o exército dos Upobuseu, que depois foi completamente apagada dos registros públicos. Alguns investidores tentaram comprar o silêncio de ex-funcionários oferecendo acordos extrajudiciais. A Theranos foi apenas a ponta do iceberg, uma empresa que enganou bilionários, manipulou pacientes e se escondeu atrás de tecnologia que não existia. Mas se isso aconteceu em plena era da informação, quantas outras tecnologias estão sendo vendidas por aí, falsas, perigosas e apoiadas por gente poderosa? E no próximo vídeo, você vai conhecer uma cidade inteira construída com base numa mentira. Um paraíso planejado, vendido como o futuro, que foi abandonado antes mesmo de ser terminado. Uma história com corrupção, lavagem de dinheiro e promessas que nunca saíram do papel. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que adora esses mistérios reais que quase ninguém comenta. E comenta aqui embaixo. Você acha que Elizabeth Holmes foi vítima ou vilã? Nos vemos no próximo vídeo.